Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Cobertura Reality. Vamos falar da lista dos mais favoritos e os mais odiados do Big Brother Brasil 24. Encabeçando a lista nós temos a Alane, né? A Alane teve a maior votação no site da UOL, está encabeçando a lista dos favoritos. E até curiosamente isso aconteceu porque essa semana repercutiu muito o caso do Davi e também da Beatriz, mas curiosamente no site a Alane está encabeçando. Tem algumas possíveis explicações para isso, né? Ela passou por agora uma situação muito chata no relacionamento que ela quase teve com o Nizam, e isso até não deu certo pelo um comportamento dele muito ruim, né, de uma forma muito escrota que ele agiu com ela, em relação também a outra participante, a Vanessa Lopes, mas talvez o público tenha se sensibilizado com isso, né? Ela até, quando se sentiu ali muito pressionada, ficou numa situação muito, que ela ficou muito precisando reagir, ela acabou desmaiando. E até alguém pode questionar assim, tá, mas aí para ser favorito tem que ter uma pessoa com força, com energia para poder confrontar as adversidades e não desmaiar. Mas ao mesmo tempo as pessoas se sensibilizam com isso e pode comprar a briga dela, né? Pode se dizer, tá, você não tá só, a gente tá aqui com você, então isso pode trazer essa força do público para ser a aliada dela na avaliação, na caminhada dentro do programa, né? Até para conseguir o prêmio. Então a Alane está como a principal favorita do público, pelo menos no site da UOL. Em segundo lugar, a gente tem a participante Yasmin Brunet. Yasmin Brunet, ela não está tendo um desempenho tão forte, tão destacado no programa. Inclusive esses dias ela vem chorando muito, até meio que se arrependeu, até ela já fez esse comentário, a Vanessa Camargo fez esse comentário, ela meio que concordou do arrependimento de ter entrado no programa, porque realmente assim é muita diversidade, né? É uma realidade que elas não vivenciam na vida delas normal, então elas estão sentindo muito. Mas de qualquer forma, a Yasmin Brunet é uma pessoa muito famosa, né, muito bonita, então já tinha um público a favor dela e acho que isso está contando ainda nessa votação, nessa avaliação, mas atualmente, inclusive, ela criou até assim, um embate com um dos outros favoritos, que é o Davi, e isso pode, com o tempo, até ofuscar um pouco a imagem dela, ou não, né? Eles podem ficarem realmente antagonistas e irem até a final juntos, um confrontando o outro, mas ela está realmente, assim, atualmente decidida a confrontar Davi, que ela não concordou com as falas que ele teve, também algumas coisas que ele está fazendo na xepa em relação à comida, e ela disse que está pegando realmente bode em relação a ele. E em terceiro lugar temos justamente o Davi, que até surpreendentemente ficou em terceiro nessa votação. Achei que ele estaria muito mais assim acima, né? Primeiro ou segundo colocado. Mas ele está ganhando força, né? Uma pessoa pipoca, né? Não é conhecido, não era conhecido anteriormente do público, né? Mas chegou com muita força, com muita energia no programa, tem uma posição muito forte, se coloca sempre assim com muita energia nas falas e isso está atraindo o público para ele, né? Então pode ser que mais à frente ele se fortaleça ou não, até ele pode entrar num caminho até de se queimar se ele realmente começar a passar do ponto como ele passou em alguma discussão anterior, e o público não pode não perdoar, ter tanta condescendência como teve dessa vez com a fala que ele teve, preconceituosa, mas enfim, ele está bem posicionado, acredito que ele pode se fortalecer, né? Eu tenho mais a esperança que ele se fortaleça dentro do programa. Em quarto lugar temos a Isabelle, que também está muito próxima do Davi, está sempre dando muita força a ele, mas ela também tem um brilho próprio dela. Ela representa bem essa cultura do norte, então ela traz isso de forma muito assim, veemente, forte nas falas dela, e isso está também conquistando o público. Mas para brigar pelo título, acho que ela vai precisar se destacar ainda um pouco mais e não ficar ali tão próxima do Davi, como se fosse um apoio do Davi. Ela tem que ter o destaque individual dela de forma mais evidente daqui para frente. E em quinto lugar temos a Giovana. A Giovana ela não está tendo também assim tanto destaque, ao meu ver, no programa, mas é uma pessoa que está mostrando assim um comportamento muito legal, meiga, assim, muito assim, ela socializa muito bem, fala com todo mundo, está sempre sorrindo, sempre conversando. Até quando foi posta no paredão pela primeira vez, ela teve uma reação assim mais enérgica de não aceitar, de reclamar. Achei até que ela fosse ter alguns embates mais fortes com as pessoas, mas depois que ela ficou no paredão, ela não foi eliminada, é claro, ela deu uma apagada, ela deu uma diminuída. Também ela quebrou o pé numa festa que teve, ela torceu o pé, quebrou o pé.
E isso também, logicamente, tira um pouco dela da evidência, mas ela está bem avaliada pelo público, né? E agora, encabeçando a lista dos mais odiados, temos Rodriguinho, né? E aqui não surpreende muita gente, para quem está acompanhando o programa, realmente o Rodriguinho está trazendo falas muito complicadas em relação ao corpo das mulheres, em relação a até os próprios artistas que estão indo se apresentar, ele não prestigia da forma devida, né? Ele fica sentado, não dá muita bola, e ele sendo artista, né, da classe dos artistas, deveria dar essa abordagem mais forte, dar essa força, dar esse prestígio necessário que os participantes dão para os artistas que vão para lá para entretê-los, para poder diverti-los, e ele meio que dá até uma demonstração ali um pouco assim de como se tivesse um pouco da inveja ou não quisesse dar a moral que aquele artista precisaria. Mas enfim, é algo que o público está observando e isso está pesando muito, mas o que realmente está trazendo uma avaliação muito forte para ele negativa são essas falas mais machistas, né? Essas falas um pouco de soberba, fala que não precisa do prêmio, que está lá, mas não vai se matar pelo programa, assim, não vai fazer tanto pelo programa, ele vai fazer só aquilo que é necessário e que ele acha que pela fama que ele tem, ele pode estar indo muito bem, mas alguém conta para ele que a situação não é essa não. Em segundo lugar, né, temos Nizam, que também está muito próximo do Rodriguinho, então as falas do Rodriguinho tem um suporte nos argumentos do Nizam, e o Nizam também está se queimando junto com o Rodriguinho, então os dois no mesmo barco nesse sentido, mas o Nizam também ele tem um jeito que talvez até consiga reverter um pouco a situação dele. Ele está em segundo lugar aí como o mais odiado, mas talvez ele tenha uma lábia tão grande, ele é vendedor, né? Ele diz que vende tudo, ele trabalha na área comercial, ele vende tudo, e ele consegue, quando está conversando com as pessoas, ele consegue mudar a impressão que as pessoas têm dele, uma impressão negativa, ele consegue reverter isso. Até tinha recentemente a Vanessa Lopes tinha caído, né, nos argumentos dele, todo mundo ficou até criticando muito ela, e de certa forma tem alguma coisa de verdade nisso, que ela sempre dá razão aos homens, mas ele depois em outras conversas também ele conseguiu dar o laço em outras pessoas, conseguiu reverter a situação em outras pessoas, né, como o próprio Bin Laden, o Davi, entre outros participantes. Ele está sempre com argumentos ali, com a cara de cachorro triste, ele consegue realmente reverter, mas até o momento, pelo que ele teve de atitude em relação a Alane, que eles estavam quase tendo um relacionamento, ele ficou com a imagem muito ruim, porque ele tinha feito uma fofoca realmente da Vanessa Lopes. A Alane chegou para ele perguntando se poderia falar para ela, porque ela era próxima, né, ela quase amiga lá da Vanessa, e ele botou muita pressão nela, dizendo que não, que se ia queimar ele, acabou até a menina não aguentando a pressão e chegando a desmaiar. Mas enfim, é alguém que está realmente muito queimado com o público, mas lá dentro pode ser que ele ainda consiga reverter alguma coisa. Em terceiro lugar temos a Vanessa Lopes, porque o que está pegando para ela atualmente justamente é sempre dar razão aos homens e ficar contra as mulheres. Mas nos últimos dias, pelo menos na última noite, na última festa agora, principalmente, até ela, dentro da loucura que ela está apresentando, né, no sentido, entre aspas aqui, ela está até dizendo assim, ó, que as mulheres precisam se juntar para poder confrontar os homens, que eles estão muito unidos e as mulheres estão brigando entre si. Isso pode ter sido até um ponto mais lúcido dela, das falas que ela teve nos últimos dias, nas últimas horas, que está sempre realmente com alguma fala muito assim, fora do contexto, né, fora da realidade, está até entrando num contexto de chacota. As pessoas estão até brincando que ela está enlouquecendo ou está fazendo muito VT para chamar a atenção, mas enfim, é algo que a gente também precisa avaliar, mas ficou em terceiro lugar entre as mais odiadas do público. E em quarto lugar temos o Davi, que ele está entre os favoritos e também entre os mais odiados, e até faz sentido porque ele está movendo amores e também está movendo ódio das pessoas, porque a forma que ele age, a forma que ele fala é muito forte. Então tem pessoas que se identificam, que valorizam, e tem pessoas que acham que ele está passando do ponto. Então as críticas também são fortes contra ele, né? Então se ele não chegar num meio termo aí de equilíbrio disso, ele realmente pode perder o favoritismo que ele está tendo no momento. E por fim, entre os mais odiados aí temos a Yasmin Brunet, e como eu falei, né, ela também está entre as favoritas, então ela e Davi estão movendo esses sentimentos de amor e ódio.
E isso é bom para os dois, porque eles ficam em evidência e, como eu falei, até eles podem até se confrontar até a final e ver quem realmente vai receber esse prêmio. Se também está muito cedo para a gente afirmar alguma coisa, mas ela, como eu falei, ela já tem um público muito forte até de fora, por ser uma pessoa famosa, muito bonita, mas algumas falas dela lá dentro e esse embate dela direto com o Davi também está trazendo esse sentimento de raiva das pessoas, de hate para ela. Aqui, como a gente vê, né, ela também aparece nessa lista dos mais odiados. E para finalizar aqui, fazer uma síntese, a gente vê aqui o ranking dos mais odiados, encabeçando aí o Rodriguinho, o Nizam, a Vanessa, o Davi e a Yasmin Brunet. E os mais favoritos ao prêmio, a Alane, a Yasmin, o Davi, a Isabelle e a Giovana. Como a gente já detalhou todo o argumento anteriormente de cada um deles, agora eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham dessa lista? Essa lista também vocês fariam da mesma forma? Tem uma classificação diferente? Vocês concordam com os argumentos que eu apresentei aqui? Tem algo diferente? Escreve tudo aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para os próximos conteúdos, ok? Um grande abraço, a gente se vê no próximo conteúdo.